Somos diferentes. Wir sind anders. Somos diferentes. Somos únicos. Somos a soma de experiências e pessoas que marcaram o nosso caminho. Diversidade não nos define. Talento não se mede pela quantidade de melanina. Competências não têm a ver com orientação sexual. Reconhecimento não depende de deficiência. Impacto não é definido por gênero. Liderança não se limita ao país onde nascemos. Nós, da Votorantim Cimentos, Abraçamos a diversidade. Em todas as suas formas. Trabalhamos para criar um ambiente onde cada um de nós tenha a segurança de viver a expressão do seu ser. Um ambiente que tenha abertura para sermos nós mesmos e sermos respeitados em nossas individualidades. Estamos de mentes e corações abertos para novas ideias, novos jeitos de ser e de fazer. o que nos faz iguais É saber que somos diferentes. Diversidade na AVC é somar pessoas diferentemente iguais. Com isso, vamos dar início à nossa palestra. Primeiro, uma breve apresentação do palestrante Vinícius Aparecido Moreira Nascimento, o qual é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Hoje atua na estruturação do Programa de Diversidade e Inclusão da Votorantim. A Votorantim S.A. é uma multinacional brasileira que atua hoje em 20 países com investimento nos setores de metais, siderurgia, cimento, celulose, energia, financeiro e produção de suco de laranja concentrada, e também cimentos. Com isso, passo a palavra ao nosso palestrante, Vinícius. Uma boa apresentação a todos. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Vinícius, então, como eu fui apresentado agora para vocês, estou super feliz em fazer parte desse congresso, de poder falar um pouquinho com vocês. Primeiro de tudo, só para a gente estar na mesma página, vocês estão vendo a minha tela, a minha apresentação? Dá para ver perfeitamente, Vinícius. Boa, perfeito, então. Muito bom, gente. Acho que antes de tudo, então, deixar o espaço muito aberto aqui, espero que todo mundo esteja bem. Eu já tomei aqui meu café depois do almoço, todo mundo esteja com uma energia legal, a gente vai bater um papo, então se sintam à vontade a qualquer momento para me interromper, para abrir o microfone, para falar, para colocar o posicionamento de vocês também. Isso é bem importante para que a gente possa refletir sobre o papel, né? Acho que quando a gente vai e reflete um pouco sobre qual é o nosso papel diante de uma jornada, antes de tudo a gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Então, é um pouquinho disso que eu vou fazer agora com vocês também. Então, a gente vai bater um papinho sobre diversidade, e antes de tudo eu queria me apresentar melhor para vocês, então falar um pouquinho de quem sou eu aí. Eu trouxe 3 fotos para contar um pouquinho da minha história, um pouco de quem eu sou. Então, essa primeira foto, eu escolhi esse termo viajante, porque isso diz muito sobre quem eu sou. Eu gosto de estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, de conhecer novas histórias, de conhecer novas perspectivas. Isso faz muito parte de quem eu sou. Então, estou com saudade, né, agora, nesse momento aí de quarentena, que a gente
não pode mais bater perna para cima e para baixo, mas isso faz parte muito de quem eu sou. Como eu fui apresentado, então, né, aqui eu trouxe o meu retrato de trabalhador também, porque nem só de viagens vive a pessoa. Então, eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mas hoje eu moro em São Paulo. Eu me perguntei onde eu moro agora, né, porque com a quarentena a gente se questiona onde a gente está morando. Eu não falei antes, mas eu tenho 24 anos, eu já estou na Votorantim Cimentos há quase 2 anos, eu entrei pelo programa Trainee, então foi uma mega experiência, assim, de desenvolvimento e de aprendizado, um processo seletivo super intenso, para poucas vagas, passei já por área comercial, área operações e também pela área de pessoas, né, e hoje, no final do programa, fiquei aí na área de pessoas, olhando para a nossa estratégia de diversidade e inclusão. Então, esse sou eu numa fábrica com o nosso uniforme, numa campanha aí que a gente fez. Inclusive, o vídeo que vocês fizeram, né, foi parte aí de um trabalho que a gente fez com toda a empresa também, foi bem legal. E aqui eu trouxe uma foto mais antiga, uma foto do Vini criança, Vini fofinho aí com seu chapéuzinho de aniversário, na casa dos meus avós. Então, família, né, acho que eu não vou dizer que eu sou apegado à família, no sentido de não conseguir morar, eu já morei muito tempo sozinho, eu já morei fora também, já fiz algumas coisas mas eu tenho eu carrego muito da minha ancestralidade, né, e eu acho que saber muito bem de onde a gente veio, eu gosto muito de uma frase que diz, a gente não necessariamente sabe para onde está indo, 100%, mas saber onde estão suas raízes, saber de onde você veio, é fundamental para que a gente chegue em algum lugar, para que a gente construa, né? Então, esse sou eu, né? Aliás, eu contei um pouco de quem sou eu para vocês, mas a gente vai falar de diversidade, né? E então, bater esse papinho que vocês me conheçam também é super interessante. E é interessante para esse primeiro dado que eu quero trazer para vocês. Então, como eu estruturei o bate-papo? No primeiro momento, vou falar de alguns conceitos que são importantes para a gente refletir juntos, e depois eu vou entrar um pouquinho no que a gente tem feito em relação aí ao mundo Votorantim Cimentos, ao mundo industrial, que eu acho que dialoga bastante com a realidade de vocês também. Então, essa primeira informação que eu trago, né, 1/20 aqui, é uma informação super poderosa, assim. Esse é o tempo que a gente leva para para criar uma impressão sobre uma determinada pessoa. Então, no momento em que eu abri a minha câmera, eu abri o meu microfone, muito antes de eu conseguir terminar a primeira palavra que eu disse, vocês já criaram uma primeira impressão sobre mim. É automático isso. E é importante que a gente entenda que as nossas primeiras impressões, elas são construídas por um sistema automático. Então, não tem como nesse tempo você não ter criado alguma associação sobre mim. E essa associação, ela pode ser influenciada por milhões de fatores, pelo que você já viveu, pelo ambiente que te cerca, por quem você é também, pela sua identificação ou não com as minhas ideias. Então, quando eu falei ali atrás que eu sou viajante, eu gosto de viajar, várias pessoas podem já ter se identificado, outras podem ter pensado, nossa, ele é uma pessoa aérea, enfim. O que eu quero dizer é que esse é um número muito poderoso, é um número que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa na nossa leitura de mundo, em como nós estamos lendo o mundo. Por que eu digo isso, né? Uma outra informação aí super importante é que o nosso sistema nervoso... Fechando aqui a janela, gente, para o som ficar melhor para vocês. Outra informação super relevante é essa, a de que o nosso sistema nervoso, ele recebe 11 milhões de bits de informações por segundo. E vocês, acho que a maior parte do público, né, de engenheiros, talvez tenha até uma dimensão melhor do que a minha, em termos aí de números, do que isso representa, mas eu sei que isso é coisa pra caramba, falar em 11 milhões de bits de informação por segundo. E desses 11 milhões, eu quero que vocês tentem pensar quanto é processado. Chutem aí na cabeça de vocês. Só 40 bits é processado
E isso diz muito sobre como nós agimos muitas vezes de forma inconsciente e não de forma consciente. Quando a gente para pensar um pouco, né, no nosso sistema nervoso, em como a gente recebe as informações, os estímulos, e como a partir disso a gente vai criando nossas opiniões, é muito importante a gente tomar consciência disso. Ainda mais em um mundo hoje que cada vez se polariza e se rivaliza em termos de opiniões muito divididas, de ausência de pontes para a construção de diálogo. Então, a gente precisa ter muito essa ideia de como o nosso cérebro processa essas informações também. E aí, gente, essas informações que eu trouxe para vocês, elas servem para a gente falar de um primeiro conceito essencial que eu sempre gosto muito de trazer quando eu falo de diversidade, que é a ideia de rótulos. A gente adora, né, colocar as pessoas em rótulos, em caixas, em quadrados, para que a gente, de alguma forma, agrupe, crie padrões e padronizações e expectativas de comportamento, expectativas de respostas a determinados estímulos ou não. E há um grande perigo quando a gente coloca as pessoas em rótulos. Então, não sei, mas aí eu convido vocês a irem fazendo esse exercício ao longo, né, de cada provocação que eu trago para vocês, mas qual é o rótulo que a gente espera de um trainee? Por exemplo, eu falei para vocês que eu fiz parte de um programa trainee. Qual é o rótulo, assim? Às vezes, algumas pessoas podem pensar, putz, é um rótulo de uma pessoa super metida. E outras pessoas podem achar que então a gente vai alocando, né, as pessoas nesses rótulos. E o primeiro convite que a gente faz quando a gente fala de diversidade e inclusão, principalmente, é que a gente reveja esses nossos rótulos. E nem sempre esse é um processo trivial de se fazer. Muito atrelado à ideia de rótulos, a gente fala também da questão dos estereótipos. Então, vamos me usar aqui novamente, né, já que eu estou aqui me expondo para vocês. Não sei, mas pessoas que podem colocar um estereótipo. Nossa, vou usar um estereótipo ótimo aqui. Vamos falar do estereótipo do moreno alto, bonito e sensual. É essa música, né? É o estereótipo, claro, é o estereótipo, né, de que toda pessoa negra, de que todo homem negro é alto, moreno, bonito, sensual. Olha o estereótipo, né, que a gente coloca nisso. Essa é uma pessoa, então, para se amar? Ou é uma pessoa só para se achar sensual? Mulher, lugar de mulher é na fábrica, é trabalhando com engenharia? Quais são os estereótipos, né, que a gente vai reforçando? E aqui eu chamo a atenção para vocês que é um processo, a gente foi tão imerso em um processo de sociabilização e de educação, muitas vezes, em casa, nas escolas, os modelos que nós vamos vendo condicionam os nossos estereótipos. E se a gente não para pensar sobre, a gente continua reproduzindo esses estereótipos de forma inconsciente, por causa daqueles números que eu mostrei para vocês no início. Então, eu quero fazer um convite para vocês. A gente vai ver um vídeo agora. Vídeo agora. O vídeo, então, é daqui a pouco. Para reforçar o que a gente falou agora, então, sobre rótulos e estereótipos, eu trago mais algumas informações a título de curiosidade para vocês. Esse, né, obviamente vocês sabem que esse é o nosso cérebro, então ele é dividido em 3 grandes partes: o neocórtex, a parte límbica e o sistema reptiliano. São 3 grandes sistemas que a gente olha quando a gente pensa aí no nosso processar informações. Então, a parte do neocórtex é toda a parte do cérebro racional. Vamos colocar um outro estereótipo aqui. O estereótipo de que todo engenheiro é frívolo, racional. Olhem para vocês, eu imagino que a maior parte do grupo aí talvez seja de engenheiros, mas tenho certeza que vocês sabem que, óbvio, há uma parte racional em todo mundo, porque é uma parte do nosso cérebro, mas não é só isso, né? A gente não é composto só disso. Estou falando eu não sou engenheiro, mas às vezes eu convivo com tantos que eu estou aqui roubando esse lugar de vocês, tá? Desculpa, gente. A segunda parte do cérebro, então, vem para essa parte do límbico, né, das emoções, uma parte da sensibilidade, da sensitividade. E, por fim, a gente tem uma parte muito legal do cérebro.
Não vou falar aqui de teorias conspiracionais, não vou falar de presidentes que são reptilianos ou não, não. Mas uma parte do nosso cérebro a gente chama de parte reptiliana, né? E o que é esse cérebro reptiliano? É todo o nosso instinto, é o nosso sistema de defesa, é a nossa primeira reação impensada. Ela não é aquilo que a gente racionalizou e não necessariamente algo que você sentiu e também entendeu o que sentiu. Você agiu pelo impulso. Esse é um réptil, né? De uma forma geral. Então, quando a gente olha para essa grande massa na nossa cabeça, né? Coisa incrível isso. Sistema cerebral. Quando a gente olha, a gente tem dois grandes sistemas. Então, um primeiro sistema é o sistema que julga, que reage, é um sistema aí que simplifica. E no lado 2, a gente fala que é um sistema que avalia, que pondera, que analisa o cenário. Então, vou passar esse pequeno videozinho para vocês. Prestem atenção. Olha só que réptil fofo, né? Muito fofinho. Eu sei. Nossa, espero que vocês não tenham se assustado. Gente, é engraçado falar assim em live, né? Porque a gente não vai, mas podem mandar mensagens assim em chat também que eu consigo ficar atento, viu? Mas espero aí que vocês não tenham se assustado muito, tá? Não tenham gritado. E o que eu acho legal é a gente parar para refletir, né? Sobre todo esse nosso conjunto aí de ideias. E essa frase é muito poderosa. A gente não pode não julgar. E esse é o sistema rápido, que eu falei. O nosso sistema rápido, ele é reptiliano. Ele julga, ele coloca o rótulo, ele capta uma parte muito pequena das informações que a gente recebe. Isso é o sistema rápido. Mas o que a gente faz com isso, que é super poderoso, né? A gente pode escolher não criticar. E aí é o sistema lento, é o sistema que racionaliza, é o sistema que pensa, que pondera e que age. Então, sabendo que existem essas duas forças dentro de nós, esses dois sistemas, acho que eu quis fazer de uma forma bem breve, mas deixar esse convite para vocês a se questionarem sobre o quanto vocês têm agido como aquele réptil e o quanto vocês têm parado para sair dessa primeira foto, que é uma foto rotular, é uma foto estereotipada, muitas vezes, que a gente cria sobre as pessoas. E é aqui que a gente entra, né, no principal conceito quando a gente fala de diversidade, do preconceito, né, a ideia do preconceito, ela vem como, sobretudo, quando a gente pensa, quando a gente cria um conceito antes de experimentar aquilo, antes de se permitir conhecer melhor o que a gente está vivendo, né? Então, se eu perguntasse agora para vocês, se a gente tivesse de uma forma presencial, e eu pudesse perguntar para vocês, levantem a mão, todo mundo que é preconceituoso. Eu tenho certeza que algumas pessoas iam ficar tímidas, outras iam levantar a mão, mas no final, gente, todo mundo ia levantar a mão. Eu ia levantar a mão, porque a gente perpetua comportamentos muitas vezes, e a gente precisa sempre lembrar que o preconceito é algo a ser desconstruído cotidianamente. E aí, eu tenho um vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que o som esteja saindo, tá? Qualquer coisa avisem se o som do vídeo der problema. Eu gosto bastante desse vídeo. Vinícius, o áudio não está saindo.
Vinícius. Gente, que legal, né? Eu acho esse vídeo muito poderoso, assim, na Votorantim Cimentos. Se eu falar VC, tá? De Votorantim Cimentos em algum momento, a gente costuma falar sempre que o que nos faz iguais é saber que somos diferentes, né? Então, sem som. Ah, tudo bem. Vocês estão escutando agora, né? Acho que isso. Bom, era em outro idioma também, né? Então pela legenda dava para um pouco, mas a gente sempre fala de que o que nos faz iguais é saber que somos diferentes, e esse vídeo condensa muito do que eu falei sobre rótulos, estereótipos, sobre preconceito, como a gente cria isso. Eu vou mostrar também aqui agora para vocês 3 números. Não sei se vocês de cara já conseguem entender o que esses números significam, mas quando a gente pensa em 54, 51 e 24, a gente está falando de 54% da população do Brasil é composta por negros, 51% é composto por mulheres, 24% de pessoas com deficiências. E esses números, às vezes, eles, principalmente de pessoas com deficiência, né, às vezes ele não está tão vivo assim pra gente. Muitas vezes nós falamos grupos minoritários, mas claramente nós temos aí grupos minorizados, né, e não minorias de fato, são minorias políticas. É muito importante ter isso na cabeça, e é por isso que a gente fala tanto também em representatividade, de que representatividade sim importa muito, importa para as organizações, importa hoje para as marcas, importa para que, de uma forma geral, a gente possa diminuir os gaps históricos. Então, quando a gente fala, não vou abordar aqui, mas quando a gente fala mais especificamente da questão racial, o déficit que a gente tem em relação aos anos de escravidão, quando a gente fala da pauta de gênero e do machismo estrutural, a gente fala do racismo estrutural, quando a gente fala do quanto a gente tem ainda a avançar em termos de empregabilidade de pessoas com deficiência física, porque tudo isso, representatividade importa muito. E os últimos conceitos aqui que eu trago, então, para a gente pensar um pouco, são as ideias de lugar de fala e de privilégio. Então, quando a gente fala de lugar de fala e de privilégio, é muito importante lembrar que todos nós temos um lugar de fala. E por isso eu fiz esse exercício de pensem em vocês, enquanto eu me apresentei, enquanto eu fui me expondo aqui, porque cada um de vocês tem uma interseccionalidade, um conjunto de características que os fazem únicos. Embora você possa ser enquadrado no rótulo, na caixinha LGBT, na caixinha PCD, na caixinha mulheres, na caixinha negros, de alguma forma,
o convite aqui é sempre a gente olhar para o nosso lugar de fala, para onde a gente está, né? Na Votorantim Cimentos a gente fala muito que nós não precisamos ser negros para ser antirracista. Então, é importante que as pessoas brancas saibam que elas têm um papel importante. Quando a gente pensa no universo industrial, e aí já entrando um pouquinho no ponto, né, de diversidade no mundo industrial, a gente tem um ambiente ainda muito masculino. E nesse ambiente masculino, os homens têm que ter um papel fundamental quando a gente fala de lugar de fala. Tem que ter um papel, não fundamental, né, mas um papel de qual é o meu lugar aqui? Como eu estou contribuindo para que esse espaço também seja um espaço inclusivo e aberto para as mulheres, que é um dos nossos grandes desafios, né, quando a gente fala em mulheres nas nossas operações. Então, é bem poderoso, assim, pensar que a gente precisa entender qual é o nosso lugar de fala, e cada um tem que olhar para si, antes de tudo. E, obviamente, a gente precisa olhar para si e pensar nos nossos privilégios, né? Bom, então, desse lugar que eu ocupo, eu, um homem que estou num lugar majoritariamente masculino, eu tenho um privilégio ali. Eu tenho um privilégio. Qual que é a minha responsabilidade? Porque com um privilégio vem uma responsabilidade. Será que o meu papel é erguer a minha voz e ser um porta-voz da equidade de gênero? Talvez não. Talvez não. Mas o seu papel, muito claro, é, por exemplo, numa roda com outros caras fazendo uma piada sobre mulher, é ali o seu papel. Ali é o seu papel de falar, meu, você tá em outro século, né? Da forma como você quiser falar, mas isso sim é, de fato, entender que a gente tem um privilégio e agir. Porque quando a gente fala de reconhecer privilégio, né, a gente tem que tomar um cuidado em não ficar em um mundo de... eu sei que eu tenho, mas não faço nada em relação a isso. Então é muito importante que a gente consiga agir também. Eu tenho um próximo vídeo, só que como tá sem som, eu vou pular esse vídeo, porque ele é um vídeo que não tem legenda, e eu vou explicar um pouquinho, né, do que é o vídeo. Acho que e a gente também, né, para não passar muito do tempo, mas basicamente esse vídeo, ele explica um pouquinho, ele traz dois exemplos, né, traz uma mulher negra e uma mulher branca, e elas fazem um jogo de dedos dos privilégios. Então, com situações que muitas vezes pessoas brancas não experimentam, nunca viveram, e não com isso conseguem entender o privilégio. Então, situações como, desafio vocês, assim, ou enquanto eu estiver falando que agora também, ou daqui a pouco, se vocês jogarem tutorial para maquiagem no Google, só vai aparecer maquiagens para pessoas brancas. E quando uma mulher negra ou um homem negro, enfim, vai buscar um tutorial para maquiagem, a pessoa tem que definir ali, né, tutorial de maquiagem para negros. Então, são pequenos detalhes que fazem com que muitas vezes, nesse caso, né, o grupo privilegiado não consiga se ver como não consiga entender a profundidade quando a gente fala em termos de lugar de fala de privilégio. Então, eu super convido vocês a dar uma olhada depois, Quebrando Tabu e outras redes, tem vídeos muito bons para ilustrar o que é privilégio, e a gente tem falado muito de privilégio. Acho que esse é um ponto muito importante na discussão de hoje. Aqui, então, acho que a gente entra agora numa parte de pensar também qual é o nosso papel, né, dentro dessa jornada, e agora eu vou falar um pouco mais também da Votorantim Cimentos enquanto empresa e qual é o nosso papel, mas eu queria só fazer um check aí com vocês, mandem aí no chat o que vocês estão pensando, né, um pouco a partir do que eu falei, qual que é o papel que vocês estão entendendo. Quem não quiser também mandar, não precisa, tá? Mas vão pensando aí. Eu acho que é legal, às vezes, ter alguns comentários para a gente ter uma certa interatividade, mas refletir sobre o nosso papel é um dos primeiros passos, é um passo muito importante. E aí, eu quero, então, compartilhar sobre diversidade na Votorantim Cimentos. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito da empresa e a gente é a maior cimenteira, né, do Brasil, e a gente está presente em mais de 10 países no mundo. No Brasil, a gente tem operações em quase todos os estados, se eu não estou enganado, e operações nós estamos muito capilares. Então, a gente tem um grande desafio quando a gente fala de diversidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade e inclusão,
Eu gosto sempre de trazer esse golden circle com o porquê, o como e o que, né, a gente faz. Então, a gente fala de trabalhar diversidade e inclusão na AVC para gerar um ambiente mais inclusivo, onde a diversidade é mais uma característica de cada pessoa e não o que as define. A gente fala também que para uma empresa onde cada empregado possa trazer o seu eu inteiro para o ambiente de trabalho e ser respeitado na sua individualidade. Aqui eu tenho um exemplo muito explícito para trazer para vocês, né? Vamos colocar a pauta LGBT, por exemplo, no ambiente de trabalho. Há vários estudos que mostram que pessoas LGBT que não estão confortáveis no seu ambiente de trabalho para serem quem elas são, elas gastam em média aí 30% da energia do tempo delas para se esconderem. Então pensa só como é louco, você tá, né, na lógica da empresa, uma ótica capitalista, aí vamos até pensar, você está pagando um funcionário, uma pessoa, e ela está perdendo produtividade porque ela não pode ser quem ela é, então ela está preocupada com o que ela vai falar quando perguntarem o que ela fez no final de semana, ela vai estar preocupada com diversas coisas que, se ela tivesse confortável, ela estaria canalizando a energia dela para de fato, a produtividade, para de fato, para o seu trabalho. E aí, olhando, né, tirando essa lógica também, olhando aí na ótica da pessoa, na ótica do ser humano, a gente quer que as pessoas, de fato, sejam quem elas são, né? E que isso seja leve, que isso seja, sobretudo, respeitado. Então, a gente fala de como, né? Como que a gente vai construir esse espaço? Então, no primeiro momento, a gente fala em criação de espaços de diálogo, discussão e reflexão em todas as unidades da AVC, e aí a gente tem um enorme desafio, porque são muitas fábricas, muitos centros de distribuição, muitas filiais de concreto, tem bastante desafio aí com isso. A gente fala de colocar a pauta da diversidade como um objetivo estratégico da organização como um todo. E aqui, quando a gente olha para grandes empresas, né, no momento em que diversidade é entendida como uma pauta estratégica, ela deixa de ser um tópico porque a gente quer ser legal, ou um tópico de employer branding, ou uma jogada de marketing. Ela se torna um valor para o negócio, né? Então, hoje, se a gente para pensar nos produtos que são lançados, equipes diversas são muito mais produtivas, equipes diversas são muito mais criativas, o potencial de inovação é totalmente diferente, você tem pessoas ali trabalhando e que vão dialogar com muito mais pessoas fora ali da empresa, né? E a gente fala, por fim, o que será feito, né? A gente fala de sensibilização, a gente precisa falar de diversidade, a gente fala de ação também, a gente quer muito agir cada vez mais e diversidade para que ela não fique só numa pauta de discurso, e a gente fala que tem que haver uma conversão também, uma parte da realidade de todas as nossas unidades. Vou compartilhar com vocês. Essa tríade também é muito, muito interessante, porque a gente sempre fala que diversidade tem que... A liderança, né, ela tem um papel fundamental, porque o exemplo, ele arrasta. Quando você tem uma liderança que compra a pauta e manifesta isso com a sua equipe, a gente consegue alcançar muitos dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. E com isso também, a gente fala muito em gerar valor ao longo de toda a cadeia produtiva do negócio. Então, quando a gente pensa em comunidade, né, a gente quer, no fundo, gerar valor agregado para toda a cadeia produtiva. Então, para a liderança, para empregados, para a comunidade, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes. Cada vez amadurece, né? A gente pensa muito numa perspectiva de começar de dentro, mas para que esse círculo se expanda e a gente consiga transbordar em termos aí de inclusão. Quando a gente olha para o Votorantim, a gente tem 4 grandes temas prioritários. Então a gente fala de gênero, com foco em mulheres. A gente tem um desafio bem grande com mulheres nas nossas posições nas nossas operações. Então aí, se aí tiver engenheiras químicas, outras engenheiras, ou mulheres também que não são engenheiras, homens também, mas enfim, principalmente mulheres que queiram seguir a carreira operacional, é um ponto que a gente tem buscado muito e visto formas de valorizar. Eu vou trazer alguns cases para vocês
pouquinho mais para frente, mas é uma pauta muito importante. Quando a gente fala de raças, foco em população negra, hoje a gente tem um número baixo de negros na AVC, e principalmente em posições de liderança, né? E, gente, né, como diversidade se tornou uma pauta central, né? Vocês devem ter acompanhado o lançamento aí do programa de trainee da Bayer, da Magalu, exclusivo para pessoas negras, como uma ação afirmativa, e foi um exemplo, assim, que trouxe muita discussão para dentro do setor corporativo, de sair do imobilismo, de gerar ações concretas para esse público, né? Um público que, historicamente, ainda não ocupa essas posições de poder. E quando a gente fala de representatividade, um pouquinho do que eu trouxe ali atrás para vocês, é importante que a gente tenha posições, pessoas negras em posições de poder, mulheres em posições de poder, dentro dessas organizações. Isso reflete muito em mudanças, né, em transformação da sociedade como um todo. A gente fala de inclusão de pessoas com deficiência também, os PCDs, e aqui a gente tem um grande desafio de olhar sempre para a pessoa antes da deficiência, né, vale lembrar que o P é sempre antes do D, então é uma pessoa, e muitas vezes a gente tem aqui, né, há uma tendência muito grande em colocar num rótulo, em colocar numa caixinha, e é muito complicado. E a gente tem muito a caminhar em relação a essa frente. E por fim, a gente fala de LGBT. A gente não tem hoje, por exemplo, dentro da Votorantim, indicadores, né, que acompanham exatamente a população LGBT, mas a gente tem os grupos de apoio, os grupos de aliados, que a gente chama. Então, aqui na Votorantim a gente tem um grupo para cada uma dessas frentes prioritárias. Esses grupos se organizam em frentes de trabalho, em projetos específicos. Então, por exemplo, no grupo LGBT, a gente fez uma divisão por negócios. A gente tem uma frente que olha para concreto, uma frente que olha para operações industriais, uma frente que olha para operações industriais, para comercial, exato, para a área comercial, e putz, como que a gente vai levar as ações, como que a gente vai desdobrar, como que a gente vai conscientizar sobre racismo recreativo, sobre LGBTfobia recreativa, enfim, grupo de gênero também, a gente tem um grupo mais focado em mulheres nas operações, outro em pautas de sensibilização, e os grupos têm essa dinâmica muito importante, quando a gente fala desses 6 principais pilares. Então a gente fala de sensibilização, eu trabalho muito com gestores, com o time de RH, com equipes também, para a gente sensibilizar, trazer temas direcionados aí, informações. Então, a gente fala de formação. A gente tem trabalhado muito com a nossa comunicação, a gente sabe o valor que isso tem. É muito importante que as pessoas se vejam representadas, né? Eu gosto de falar de que quando eu entrei na Votorantim Cimentos, a propaganda do trainee eram 3 funcionários, e uma delas era uma mulher negra, muito maravilhosa, assim, com um cabelão enorme. Eu tinha um Black Power, é que eu tô de trança agora, mas eu tinha um Black Power também, super grande, quer dizer, ele ainda tá aqui, né, mas tá escondido. Eu lembro que quando eu fui pro processo seletivo, eu me vi naquilo. E é tão importante que a gente se veja, né, cada vez mais, não só os funcionários internos querem se ver, os clientes querem se ver, né, a família clássica da propaganda de margarina da televisão hoje não cola mais, né, para as empresas, e a gente caminha para mudanças. A gente fala também de um pilar aí de alianças estratégicas. Então, quais são as organizações que a gente quer ser parte? Então, por exemplo, aqui na Votorantim, a gente faz parte do Pacto Global da ONU Mulheres, que faz parte de um movimento de empresas que buscam a equidade de gênero. A gente faz parte da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. A gente faz parte também do Business for LGBTI da ONU, então, que são os padrões de conduta que as empresas devem seguir, e assim por diante, outros compromissos, porque esses compromissos, eles cascateiam em ações para a gente, né? A gente tem aí ações afirmativas também, então, alguns programas específicos, por exemplo, a gente tem um programa de liderança para mulheres em posições de gerência e gerência geral, com o objetivo de que a gente consiga prepará-las para assumir cargos de diretoria, né, então, para chegarem ali bem no alto da pirâmide mesmo. E aí tem os grupos de aliados, que são super importantes, porque nesses grupos a gente tem pessoas de vários lugares. Então, dentro do grupo LGBT, por exemplo, nós temos 20 pessoas do Brasil inteiro, um de Curitiba, 2 do Ceará, um de Fortaleza, um de São Paulo, e com isso a gente consegue cascatear muito as nossas ações.
No ano passado, a gente lançou, né, oficialmente o nosso programa de diversidade para o mercado também, e a gente tem essa carta de compromisso global pela valorização da diversidade, que eu não vou ler para vocês, mas é um documento que reforça aí o nosso código de conduta, o nosso posicionamento, o quanto a gente acredita nisso, e inclusive gerou um engajamento super legal. A ideia é que todas as unidades tenham essa carta compromisso quadradas, num mural, para que as pessoas leiam, para que isso seja vivo, né? Então é legal a gente falar, a gente deixar explícito que a gente não admite discriminação, preconceito de nenhuma natureza, racial, etária, gênero, nacionalidade, orientação sexual, enfim, e todas essas pequenas variantes. Porque isso, no final das contas, precisa virar cultura. Precisa virar cultura, né? Quando a gente vira o jogo, de fato. E aí eu trouxe alguns cases aí para vocês. Tô vendo que tem perguntas, né? Quem podem ir mandando perguntas, daqui a pouco eu respondo, tá? Então fiquem mandando perguntas no chat, daqui a pouquinho a gente abre uns minutinhos para perguntas. Então eu trouxe só alguns cases, algumas fotos aqui para ilustrar para vocês. Então, essas duas fotos à esquerda, vocês têm um treinamento que a gente foi, aqui na verdade foi uma campanha regional que a gente fez no ano passado, de ir para as fábricas de fato, levar workshops com o tema de diversidade e inclusão, e é muito legal ver como as pessoas estavam abertas, assim. Essa primeira foto da esquerda foi numa fábrica nossa no interior do Pará, em Primavera, uma cidade bem pequena, e como você vê, né, a maior parte do público masculino, a gente tinha uma supervisora feminina, uma supervisora mulher, e foi um treinamento muito legal, uma sensibilização com gestores, a gente sempre busca gerar um compromisso, um engajamento com a pauta, a gente fala muito em valorização das histórias das pessoas. A direita, que foi na mesma continuidade, o workshop que a gente fez em Sobradinho, em Brasília, né, no Distrito Federal. Então, com isso a gente foi mapeando, né, no Brasil, onde são os nossos pontos críticos. Aí não só liderança, né, aqui foram as formações que a gente fez com liderança, a gente voltou para essas unidades também para falar com o RH, mas para falar também com as pessoas, para deixar a pauta viva, né. O desafio é como a gente entra nesses ritos, nos símbolos. Então, por exemplo, né, na fábrica a gente sempre tem o diálogo diário de segurança. Respeitar a individualidade, respeitar a diversidade, não é também um valor em termos de segurança? Porque a pessoa que... O Brasil, a gente precisa lembrar, né, que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs no mundo, mais mata. Isso é muito terrível, né, pensar nesse número. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTs do mundo. E, é segurança, então, a gente levar a pauta. É segurança a gente falar o que é uma mulher trans. E eu trago uma foto para trazer para vocês um dilema que a gente tem hoje dentro, e que é um dilema de muitas empresas, que é a distinção que a gente tem entre o mundo corporativo e o mundo industrial, né? Então, essa foto à esquerda foi no nosso lançamento do programa de diversidade e inclusão, em que a gente teve uma cartilha que está pública. Quem quiser, depois eu posso compartilhar com vocês. Está na nossa página também de carreiras. É uma cartilha super informativa, que conta um pouco do que a gente espera, de qual que é o nosso posicionamento, do que a gente preza em termos de respeito. E aqui à esquerda a gente fez esse lançamento, né, nosso corporativo em São Paulo. Foi um evento super importante, porque foi a primeira vez que a gente parou a empresa inteira, 8.000 funcionários, muitas operações, por 1h30 para assinar o nosso compromisso global, que eu mostrei para vocês anteriormente, para trazer o nosso presidente ali falando: é valor, é inegociável, é estratégico para o negócio. Então, mas o nosso desafio hoje, né, quando a gente pensa em mundo industrial, é que no corporativo, quando eu penso em São Paulo, a gente sai na rua, né, e tem um ambiente muito mais diverso, às vezes, do que em locais mais remotos, do que em cidades menores. E esse é o desafio, é que a gente também entenda a regionalização e a localidade. O mesmo discurso que eu uso, eventualmente, numa formação corporativa, é diferente do meu discurso na formação que eu falei para vocês em Primavera, no interior do Pará. E não porque um lugar seja melhor ou pior que outro, não é isso.
mas é justamente a sensibilidade local. Então, por exemplo, eu vou contar um exemplo para vocês entenderem as complexidades de primavera, especificamente. No Pará, olha como o regionalismo e os aspectos culturais são muito importantes. No Pará, a procissão, tem uma procissão muito famosa. E a procissão, eventualmente, passa dentro da fábrica. E acontece porque as pessoas querem isso. Então, o discurso de respeito, a gente precisa respeitar isso em termos de diversidade, né? Não é um ponto que a gente fala aí como uma frente prioritária, mas a tolerância faz parte desse contexto. Trago um outro case super importante, super paradigmático, assim, pra gente aqui na Votorantim Cimentos, que foi esse evento que a gente fez aqui. A primeira foto à esquerda foi um evento que a gente fez numa operação nossa de agregados dentro da operação, levando a pauta LGBT, quando a gente fez aí o mês LGBT no ano passado. Então, a gente trabalha muito em parceria com uma instituição em São Paulo que chama Casa Florescer, que é uma casa de acolhida para mulheres trans em situação de vulnerabilidade. E, assim, foi incrível levar a Casa Florescer para dentro da nossa fábrica. E a gente ouviu de vários operadores, né? Vocês podem ver que é um ambiente predominantemente masculino, vários operadores no final trazendo relatos de, putz, nossa, eu preciso falar com a minha irmã, porque a minha irmã tem um filho gay e expulsou ele de casa. Então, é esse movimento de sensibilização que, por isso que eu disse anteriormente, que não é nem melhor nem pior. Pra gente foi super receoso no início pensar, nossa, vamos levar, né, mulheres trans para dentro de uma operação para bater papo com os nossos operadores. Vamos. A gente fez isso e foi super incrível. Aqui, na segunda foto, a gente tem, por exemplo, um evento aí no centro corporativo, né? Você já vê que é em Curitiba, então você vê que não tem tantas pessoas negras, mas, quer dizer, em Curitiba tem várias pessoas negras também, né? A gente entra no problema estrutural da questão do negro em si. Mas também levando essa pauta, aí no corporativo, a gente também teve aqui um case super legal, que foi a inclusão no ano passado, que a gente contratou a primeira pessoa trans para trabalhar na AVC, e foi incrível, assim, o processo, a inclusão, a aceitação, e sempre com um trabalho muito forte nosso, né, de sensibilização, e também de ajustes, então, em plano de saúde, detalhes que as empresas precisam estar atentas. Esse é um case super legal, e principalmente quando a gente fala aí do mundo industrial, né, do mundo que vocês estão muito próximos, a gente lançou um programa de estágio no ano passado, só para mulheres, um programa de estágio técnico, né, não está aí na manchete, mas eram nas áreas de manutenção, produção, mineração, qualidade e segurança. Então, a gente contratou aí cerca de 20 mulheres para as nossas operações, justamente para suprir um gap de mulheres em posições técnicas. O objetivo aqui é que a gente comece a fomentar com essas ações afirmativas base para que a nossa operação não seja tão masculina, para que a nossa operação tenha aí quem quiser estar lá, né, trabalhando, e tenha todo esse contexto que a gente fala, que é o nosso contexto aí de diversidade e inclusão, de fato. Eu trouxe esses cases para vocês, acho que a gente tem ainda alguns minutinhos. Vou parar de compartilhar até... Aliás, eu vou ver aqui as perguntas que vocês fizeram, né? Bom, fizeram uma pergunta aqui de como estão distribuídos os negros nos cargos na Votorantim. Há negros em cargos hierarquicamente altos. Beleza. Hoje a gente não tem pessoas negras na presidência, né? Então aí quando eu falo de diretoria, a gente não tem pessoas negras, mas quando a gente fala de gerência geral, gerência, a gente tem algumas pessoas, mas é um número baixo ainda, tá? É um desafio nosso de como melhorar de fato aí quando a gente fala em termos de pessoas negras em posições de liderança, tá? Então, a gente tem esse desafio, sim. A Alicia, né, desculpa, perguntou como vocês procedem quando há algum caso de preconceito e desvalorização da diversidade. Legal. A gente tem, e aí acho que é papel das empresas mesmo, isso é super fundamental, essa sua pergunta. A gente tem todos os canais adequados para isso, então a gente tem um canal de ouvidoria que funciona 24 horas por dia, é anônimo, qualquer pessoa, qualquer caso ali registrado é apurado, é aberto uma investigação.
Além do canal de ouvidoria, a gente tem o canal gestor também, mas eventualmente, se o seu gestor ou gestora, né, pode ter sido a pessoa que cometeu aí essa infração, né, esse desrespeito, então você tem que ter essa abertura para ouvidoria. A gente tem também o canal RH, então são os 3 canais hoje que nós temos: RH, liderança e ouvidoria. Além disso, enquanto área de diversidade, a gente também pode receber algum tipo de situação assim. Já aconteceu, tá? Como a gente tem os grupos de aliados, as pessoas, a gente já teve casos de funcionários que foram desvalorizados por fornecedores, por cliente, aí a gente tem sempre também um código de conduta que guia muito o que a gente faz em relação a isso, tá? E a Votorantim Cimentos tem adotado uma postura muito certeira em relação a esse tipo de posicionamento. A pessoa que comete esse tipo de deslize está fora do nosso código de conduta e a pessoa vai ter aí as medidas cabíveis possíveis, tá? A Melissa perguntou aqui qual a porcentagem de PCDs dentro da empresa e o que ela vem fazendo para promover uma maior inclusão. Hoje a gente tem aí cerca de 3%, tá, do nosso quadro composto aí por pessoas com deficiência. A gente tem feito algumas iniciativas. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora um grande diagnóstico da jornada de inclusão, da jornada das pessoas com deficiência dentro do ABC, olhando para os nossos processos de performance, de promoção, de crescimento, de carreira, de recrutamento e seleção. Então, a gente está fazendo esse mapeamento para tentar diminuir o possível o nosso capacitismo aí ao avaliar, ao lidar com gestores. A gente precisa sair do achismo para a base. Então, tem todo esse trabalho sendo feito por uma colega minha, da minha equipe. Além disso, a gente trabalha muito com parcerias, né? Sozinhos a gente não consegue nada. O trabalho em rede é muito importante. Então, a gente tem várias consultorias parceiras, a gente trabalha aí com a Igual, com a Peide, com a Rumo, a gente já fez alguns trabalhos com transformação social. A gente tem uma área muito forte na empresa de transformação social, então a gente faz projetos de inclusão que envolvem também comunidades locais. Então, por exemplo, um projeto que a gente tem em Cuiabá e que apoia escolas de crianças com deficiência mental, deficiência intelectual. Então, a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que a pauta PCD a pauta inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem feito bastante coisa, mas ainda precisamos fazer mais, viu? A Yuri perguntou, qual dica você daria para quem está participando do processo seletivo para Votorantim? A Yuri, acho que você pode me procurar, ou procurar a Vero depois, né? A Verônica que está aqui também, que ela olha para isso. Porque não sei qual que é o processo, né? Depende um pouco do processo, mas acho que a dica maior é uma dica clichê, tá? Que eu vou dar, seja você mesmo. Mas eu acho que isso é importante porque não é só a gente que escolhe a empresa, não é só a empresa que escolhe a gente, viu? Acho que esse é um conselho que eu gosto de dar. A gente escolhe a empresa também. Tem que ter um matching, porque senão a gente vai ser infeliz ali dentro, né? Se a gente se vende, se você é super competitivo, e tem empresas que valorizam muito o lado competitivo, e você quer entrar numa empresa que é muito colaborativa, talvez você se frustre ali dentro. E ou vice-versa. Então, acho que é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Deixa eu ver. Gente, acho que não temos mais perguntas no chat. Que isso, imagina, Yuri. Não sei se alguém quiser abrir o microfone também para fazer algum comentário, para fazer mais alguma pergunta. Estou super aberto, disponível aqui para falar com vocês. Eu não contei também, mas, bom, vocês podem me procurar no LinkedIn, meu nome lá tá como Vinícius Nascimento, então acho que é uma boa plataforma aí para quem quiser dicas eventuais ou quiser tirar mais dúvidas específicas, tá? Vou deixar aqui anotado meu nome. Se vocês quiserem agora, então, fazer alguma pergunta, abrir o microfone, estou super aberto. Vinícius, aqui é Vivian, eu estou pelo e-mail do CAEC, sou a presidente da federação. Eu queria, na verdade, agradecer pela disponibilidade de vocês. A federação sempre se dispõe a discutir sobre esses temas, para que a gente possa
trilhar para um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso na engenharia química. Então, desde já, muito obrigada. Foi muito bacana a sua palestra. E eu acho que foi enriquecedor para todo mundo que estava presente nessa 1 hora de palestra. Que legal. E vocês têm um papel super importante, né, enquanto engenheiros e engenheiras aí, em transformar. Eu acredito muito no empreendedorismo, né? Então, de que a gente pode transformar, assim, o mundo de dentro de empresas. E vocês têm um papel aí muito, muito grande em mudar a realidade, né? Mudar esses números que eu trouxe, mudar a perspectiva de pirâmide que a gente fala. Muito bom. Pessoal, é isso. Obrigado, então, viu? Valeu aí. Representatividade importa muito, isso aí. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição, tá bom? Um abraço.